Há momentos em que o mundo parece continuar girando, mas dentro de você tudo parou. A casa está cheia de ruídos, mas nenhum deles alcança o coração. O telefone não toca, as mensagens não chegam, e o silêncio, que antes era descanso, agora virou companhia constante. Você olha ao redor e se pergunta se alguém ainda lembra que você existe. E é nessa solidão que o coração começa a falar com uma voz que ninguém ouve, exceto Deus. Há uma dor que não sangra, mas consome por dentro. A dor de ser esquecido. Você sorri para disfarçar, conversa com pessoas e até ri de piadas, mas lá no fundo existe um vazio que ninguém preenche. Às vezes parece que até o céu ficou distante, como se Deus tivesse se calado também. E quando o silêncio se torna insuportável, surge a dúvida que machuca mais do que qualquer palavra. Será que ele ainda me vê? Mas o que você talvez não perceba é que esse silêncio não é castigo, é convite. É o modo de Deus te chamar para um encontro sem distrações, onde só Ele e você podem conversar. É nesse lugar silencioso, onde as vozes do mundo se calam, que o Espírito de Deus começa a sussurrar, não para os ouvidos, mas para a alma. Você não chegou aqui por acaso. Cada palavra que escuta agora é uma resposta, porque Deus não esquece nomes, não ignora lágrimas e nunca abandona corações sinceros. O que dói hoje será lembrado amanhã como o dia em que ele começou a falar com você de novo. O silêncio dói, sim, mas também cura. Ele limpa o barulho para que você volte a ouvir o som mais importante, o som da presença de Deus se aproximando. Existem dores que não deixam marcas visíveis, mas pesam como se o coração carregasse o mundo. É aquele tipo de sofrimento que você aprende a esconder, porque percebeu que ninguém entende, e quando tentou explicar, disseram que era exagero, que era fraqueza, que era fase. Então você aprendeu a sorrir mesmo cansado, a dizer, está tudo bem, enquanto por dentro tudo está desmoronando. E essa é uma das formas mais tristes de solidão. Quando você está cercado de pessoas, mas ninguém realmente te enxerga. Você se acostuma a viver com o nó na garganta, com a vontade de chorar guardada para quando estiver sozinho. E nas noites em que o sono não vem, a mente começa a repassar tudo o que doeu. As palavras que machucaram, as promessas quebradas, o amor que não foi correspondido, a presença que virou ausência. Nessas horas, parece que o peito se aperta mais e o ar pesa. A alma grita em silêncio, pedindo socorro, mas ninguém escuta. Mas o que o mundo não vê, Deus vê. O que ninguém notou, Ele acompanhou de perto. Cada lágrima que escorreu sem testemunha foi registrada no céu. Cada pensamento sufocado foi ouvido pelo coração de Deus antes mesmo de ser formado na sua mente. Ele não se distrai com a sua dor, nem te observa de longe. Ele está aí, no mesmo quarto em que você tenta esconder o que sente. Há algo sagrado em ser transparente diante dele. Porque, diferente dos outros, Deus não precisa que você explique. Ele entende antes que você fale. Ele sabe o que te pesa e o que te falta. Ele conhece a solidão que se disfarça de força e a força que você finge ter para não desabar. Talvez você tenha acreditado que ninguém se importa, mas Deus se importa. Ele nunca desviou o olhar. E o que agora parece abandono é o momento em que Ele mais te observa com amor, esperando o instante em que você pare de fingir que consegue sozinho e permita que Ele cuide do que ninguém mais pode curar. Essa dor que ninguém nota é o lugar onde Deus começa a agir. É o ponto exato em que Ele decide transformar o que te fez chorar em testemunho de cura. Você não foi esquecido, apenas está sendo preparado para sentir algo que vai além da dor. A presença viva de um Deus que sempre esteve perto, mesmo quando você achava que estava só. Há um instante, em meio à dor e ao cansaço, em que o coração começa a acreditar que Deus se esqueceu. Você olha para o alto
e não sente resposta. Ora, mas o silêncio permanece. Pede sinais e nada muda. É como se o céu estivesse fechado e a fé tivesse ficado pequena demais para sustentar o peso da espera. E é aí que o inimigo sussurra o que mais machuca. Deus te abandonou. Mas a verdade é outra. Deus nunca te esqueceu. Ele nunca parou de olhar para você, mesmo quando você parou de olhar para ele. Enquanto você achava que estava sozinho, ele te carregava no invisível. Enquanto você se perguntava, onde está Deus? Ele estava exatamente onde sempre esteve, ao seu lado, sustentando o que você não conseguiria suportar sozinho. O amor de Deus não depende da sua força, nem do seu desempenho. Ele não te ama menos porque você duvidou, porque chorou ou porque quis desistir. Ele continua ali, mesmo quando o seu coração se distancia. Porque o amor de Deus não é passageiro, é promessa eterna. Ele não se cansa, não muda de ideia, não se esquece. Às vezes, Deus se cala não porque te abandonou, mas porque quer te ensinar a reconhecê-lo na quietude. É nos momentos em que o mundo te esquece que ele se aproxima de forma mais profunda. Ele observa as tuas lágrimas, recolhe o teu pranto e transforma o teu silêncio em oração. Ele escuta até o que você não consegue dizer. Deus te vê. Ele te vê quando você acorda sem ânimo, quando luta para continuar, quando tenta disfarçar o cansaço. Ele te vê quando ninguém mais presta atenção. E o olhar dele é diferente. Não é julgamento, é compaixão. Ele te enxerga por dentro e é por isso que sabe exatamente onde tocar para curar. Nada do que você viveu escapou ao olhar de Deus. Nenhuma dor foi ignorada, nenhuma ferida esquecida. Mesmo agora, enquanto você ouve estas palavras, ele está se aproximando de você. O que parece esquecimento é, na verdade, cuidado. Ele esperou o momento certo para te alcançar, porque queria que o teu coração estivesse pronto para perceber. Deus não te esqueceu. Ele só está te ensinando a enxergá-lo com outros olhos, porque quando você entender que nunca esteve só, a solidão deixará de ser dor e se tornará o lugar onde Deus te encontrou de novo. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo muda no ar. É como se uma presença suave envolvesse o ambiente, sem pressa, sem barulho. Você não ouve uma voz, mas sente uma calma diferente tomando conta do seu peito. Essa é a maneira de Deus chegar, não com ruído, mas com paz. Ele não entra abrindo portas, ele entra quando o coração se abre. Muitos esperam que Deus venha em meio a sinais grandiosos, que se manifeste em milagres visíveis, em gestos que todos possam ver. Mas Deus prefere o simples. Ele prefere o momento em que ninguém mais está olhando, quando você está cansado demais para fingir e vulnerável o suficiente para ser sincero. É aí, nesse exato momento, que ele se aproxima. Deus se aproxima quando as forças acabam, porque é aí que o coração está pronto para sentir. Quando você se ajoelha sem saber o que dizer, quando apenas suspira e deixa as lágrimas caírem, ele entende. Ele não precisa de palavras, precisa apenas da sua entrega. E quando você se rende, ele age. Talvez você não perceba, mas essa sensação de consolo repentino, essa paz que chega do nada, não é coincidência. É a presença de Deus. Ele se aproxima para te lembrar de que você não precisa mais carregar tudo sozinho. Ele coloca a mão sobre o teu coração e sussurra: eu estou aqui. E de alguma forma, esse simples aqui muda tudo. A solidão começa a perder força, o medo se acalma e o coração cansado começa a respirar de novo. É como se a vida, que antes parecia cinza, voltasse a ter cor. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora você sabe que não os enfrenta mais sozinho. A presença de Deus não se explica, se sente. Ela invade sem pedir permissão, acende luz onde antes só havia sombra e te faz lembrar que a fé não é ausência de dor, é certeza de companhia.
Enquanto você ouve esta oração, talvez ele já esteja aí. Não precisa forçar, não precisa entender. Apenas feche os olhos e permita. Deixe que ele entre. Permita que o silêncio que antes doía se torne o espaço onde o próprio Deus habita. Ele não chegou agora. Ele sempre esteve aí, esperando o momento em que você abriria o coração. E esse momento é agora. Senhor, talvez eu não saiba mais como orar. As palavras me faltam, e o que antes era fé agora parece apenas um suspiro cansado. Mas mesmo assim, eu estou aqui. Estou aqui com o coração cheio de coisas que não sei dizer, com o peso de dias difíceis e a esperança de que o Senhor ainda me escute. Não venho com frases bonitas, nem com a força que perdi no caminho. Venho apenas com o que sobrou de mim, e entrego tudo nas tuas mãos. Eu estou aqui, Deus, porque já tentei resolver sozinho e não consegui. Tentei encontrar consolo nas pessoas, e elas também se perderam. Tentei me distrair, tentei esquecer, mas o vazio sempre voltava. Agora eu entendo que o que falta não é algo, é alguém. E esse alguém é o Senhor. Eu preciso da tua presença mais do que de qualquer resposta. Olha para mim, Pai. Vê as partes do meu coração que se quebraram em silêncio. Vê os medos que eu disfarço, os erros que carrego, os sonhos que enterrei. Eu sei que o Senhor me conhece por completo, até aquilo que eu tento esconder. Por isso, não quero mais fingir. Hoje eu abro meu coração diante de ti, do jeito que está, com as feridas, com o cansaço, com as lágrimas. Deus, eu estou aqui. Não para pedir que o Senhor mude tudo, mas para que o Senhor me mude primeiro. Que o teu amor me ensine a descansar, que a tua voz silencie as vozes da dúvida, e que a tua luz me mostre o caminho que eu não consigo enxergar. Quando eu me sentir sozinho, que eu me lembre, o Senhor está comigo. Quando o medo tentar me dominar, que eu ouça a tua voz dizendo, filho, não temas. E quando a dor me fizer duvidar, que eu sinta o teu abraço me lembrando de que o teu amor é maior do que qualquer sofrimento. Eu estou aqui, Senhor, e não quero mais fugir. Quero permanecer na tua presença, mesmo que eu ainda não entenda tudo. Quero aprender a confiar, mesmo sem ver. Porque mesmo que o mundo me esqueça, o Senhor nunca se esquece. Então, eu te entrego o meu coração e repito em silêncio, com toda a verdade que existe em mim. Deus, eu estou aqui. Há um amor que permanece mesmo quando tudo muda. Ele continua ali quando as pessoas partem, quando as promessas se quebram, quando a fé enfraquece e o silêncio se estende. Esse amor não depende de merecimento nem de reciprocidade. Ele simplesmente existe, constante, firme e imutável. É o amor de Deus. E ainda que o mundo te convença de que você foi esquecido, esse amor continua te cercando, esperando o momento em que o seu coração perceba que nunca esteve sozinho. Você pode ter se afastado, pode ter tentado preencher o vazio com outras coisas, pode até ter duvidado, mas Deus nunca se afastou. O amor dele é como o ar, invisível, mas essencial. Ele não se ofende quando você se cala, não te abandona quando você se confunde, não te condena quando você se perde. Ele apenas permanece, pronto para te abraçar no instante em que você parar de fugir. Esse é o amor que entende o que você sente sem precisar que você explique, que te sustenta quando as pernas tremem, que te carrega quando as forças acabam. Ele não exige perfeição, só entrega. Deus te amou antes que você soubesse quem ele era, e esse amor não diminui quando você erra. Pelo contrário, é nos seus erros que ele encontra espaço para agir. O amor de Deus não é emoção passageira, é uma aliança eterna. Quando todos se foram, ele ficou. Quando o mundo te esqueceu, ele te guardou. Quando você se despedaçou, ele recolheu cada fragmento e guardou com carinho, prometendo restaurar. Ele é o único amor que não muda com o tempo, não desiste com a distância e não falha nas tempestades. Então, se hoje o seu coração se sente vazio, lembre-se, o amor de Deus nunca foi embora.
Ele apenas esperava o momento certo para ser sentido novamente. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Essa paz que começa a nascer dentro de você agora não é imaginação, é Ele. É o amor voltando a preencher o espaço que sempre foi dele. Nada pode apagar o amor de Deus. Nem a solidão, nem o passado, nem a dor. Ele continua ali, firme, paciente, chamando pelo seu nome. Porque no fim, é esse amor que vai te curar, te reconstruir e te ensinar que mesmo quando tudo parece ter ido embora, o amor de Deus sempre fica. Agora que você chegou até aqui, respire fundo e perceba algo. Não foi apenas um vídeo que te trouxe até este momento, foi um chamado, um convite silencioso de Deus para que você voltasse a sentir a presença dele. Porque mesmo que o mundo pareça vazio, existe um lugar onde a solidão se transforma em comunhão, onde a dor encontra consolo, onde a fé se renova. Esse lugar é aqui. É Reunidos em Oração. Este canal não é apenas um espaço virtual. É um refúgio espiritual para corações cansados. Cada palavra dita aqui foi criada para te lembrar de que você não precisa carregar nada sozinho. Há pessoas orando com você agora, em diferentes lugares, em silêncio, mas unidas pela mesma fé. Somos uma família que acredita que a oração tem poder e que quando nos unimos, o céu se move. Deus nunca quis que você enfrentasse suas lutas sozinho. Ele te trouxe até aqui para que você soubesse que ainda existe amor, que ainda há esperança e que Ele continua agindo, mesmo quando você não vê. Por isso, antes de encerrar este momento, eu te convido a fazer algo. Apresente o seu coração a Deus. Escreva nos comentários o que você deseja entregar ao Senhor. Pode ser um pedido, uma dor, um nome ou apenas uma palavra. Coloque diante dele aquilo que tem pesado na sua alma. E saiba que cada comentário deixado aqui se transforma em oração. E cada oração ecoa até o trono de Deus. Ore também por quem escreveu antes de você. Talvez aquela pessoa esteja passando pela mesma solidão que um dia te feriu. E quando você ora por outro coração, o seu também é curado. É assim que o amor de Deus se espalha, através da fé que se estende de um coração para outro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. Você pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar uma vida hoje. E quando o silêncio voltar, volte também. Volte para este lugar onde a presença de Deus habita e onde corações se encontram. Porque aqui, em Reunidos em Oração, ninguém é esquecido, ninguém caminha sozinho, e cada alma é lembrada pelo próprio Deus. Ele está contigo agora e sempre estará. Se esta oração alcançou o seu coração, não deixe que a fé pare aqui. Deus te trouxe até este momento por um motivo. Há algo em você que Ele quer renovar. E esta é apenas a primeira página de um novo capítulo. Antes de sair, escreva nos comentários aquilo que você deseja colocar nas mãos de Deus. Pode ser um pedido, uma gratidão ou até o nome de alguém que precisa de oração. Cada palavra escrita aqui se transforma em um elo desta corrente de fé que une corações ao redor do mundo. E se o silêncio voltar, volte também. Volte para este lugar onde a presença de Deus se manifesta e a paz sempre te espera. Aqui, em Reunidos em Oração, ninguém caminha sozinho. O mesmo Deus que te encontrou hoje continuará ao teu lado amanhã, curando, sustentando e te lembrando de que o amor dele nunca vai embora. Amém.